Olá, sejam bem-vindas ao VozesCast. Hoje estamos gravando novos episódios nesse espaço especialmente criado para mulheres. Aqui nós vamos potencializar vozes, histórias e trajetórias. Cada mulher aqui vai ter seu espaço de voz e de vez para poder contar um pouquinho da sua trajetória e imprimir sua marca. Antes de nós iniciarmos, gostaria que vocês nos prestigiassem no YouTube do Vozes e Conexões Femininas, curtindo, compartilhando, ativando as notificações do YouTube e será um prazer tê-las conosco. Quero agradecer os nossos patrocinadores, André Caminha Modas, Efatá Buffet, que estão aqui abraçando essa causa e nos prestigiando. E eu quero aproveitar para apresentar mulheres incríveis, lindas e potentes. Hoje vocês vão conhecer mulheres que marcam suas histórias com muito potencial, muita dedicação e muita excelência. Sejam bem-vindas, meninas, ao VozesCast. Obrigada. Eu quero apresentar a vocês primeiro a queridíssima e muito profissional, a nossa querida Vanessa Esbano. Antes de apresentar a Vanessa, eu gostaria que vocês refletissem sobre uma pergunta importante que está aliado ao trabalho que a Vanessa, porque eu vou deixar a Vanessa se apresentar, né? Então, eu gostaria que vocês refletissem sobre essa pergunta. Será que sua empresa realmente está protegida? Ou você só vai descobrir isso quando o problema chegar? Será? Vanessa, muito obrigada pela sua presença. Estou muito feliz em ter você aqui conosco. E eu gostaria, Vanessa, que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você e gostaria que você me falasse em que momento da sua vida você se tornou protagonista da sua história. Primeiramente, eu quero agradecer o espaço para falar para mulheres, mas para falar para empresárias também. A gente sabe o quanto é uma trajetória solitária, muitas das vezes, e o quanto é uma trajetória árdua. Eu sou Vanessa Esbano, eu sou advogada empresarial, mas na prática, eu não fico dentro do meu escritório, eu estou dentro da empresa para trazer tranquilidade, segurança para a empresária, para que ela tome melhores decisões, para que ela tenha estratégia nessas decisões, mas principalmente para olhar para a empresa quando essa empresária nem mesmo está olhando. Isso é importantíssimo. Muito importante. E o mais importante dentro da minha trajetória é que eu vi, ao longo dos anos, muitas mulheres desesperadas, perdendo tempo de vida, perdendo qualidade de vida por um desespero que pode ser evitado, por prejuízos que podem e devem ser evitados, porque, na realidade, quando a gente tem um problema e a gente joga para debaixo do tapete, a gente deixa para depois, a gente vai apagar o incêndio. Mas aquele problema ele já ficou gigante. E aí a empresa tem que pegar o lucro para pagar um prejuízo que não deveria sequer existir. Então, realmente o teu trabalho é de suma importância. Vanessa, eu elaborei aqui algumas perguntas. Você pode me responder? Claro. E por que eu elaborei essas perguntas, Vanessa? Para que as pessoas possam conhecer mais do seu trabalho e entender melhor de que forma pode se proteger para evitar que tenha problemas maiores, né? Muitas empresas acreditam que precisam de um advogado só quando surge o problema. Qual é o maior perigo dessa mentalidade? Primeiro é o prejuízo, o problema gigante que aparece. E segundo, é o medo e a falta de tranquilidade que essa empresária tem em todo e qualquer passo que ela dá na empresa. Quando ela contrata um funcionário, quando ela assina um contrato, quando ela faz uma sociedade e ela faz aquele famoso fio do bigode. Sim. Ela aperta as mãos e acredita que está tudo certo. Só que no início da sociedade é tudo maravilhoso.
Mas quando a gente dissolve essa sociedade, quando a gente resolve por fim, é que os problemas aparecem. Não, e o risco é que você pode ter perdas patrimoniais. Porque que acontece? No início você acredita que só com a conversa, né? Porque é uma pessoa amiga, uma pessoa próxima, mas para você se resguardar tem que estar isso em contrato, né? Exato, porque a dissolução de uma sociedade, na prática, ela é um divórcio. Sim. Um divórcio da sua sócia, da sua companheira, da sua melhor amiga, muitas das vezes, mas que ela está deixando essa sociedade, ela está deixando a empresa, mas ela não está pensando em você, ela não está pensando na empresa, ela está pensando nela. Por isso a gente precisa de um contrato social alinhado, de um regimento interno alinhado, para que as regras fiquem claras. Assim, quando a gente resolve abandonar essa empresa, não fazer mais parte dela, é só a gente formalizar o que está no papel. É mais simples, mais prático e menos custoso. Por isso, gente, a Vanessa está aqui para isso, né? Certamente. Quais os erros mais comuns que pequenas e médias empresas cometem sem perceber? Fazer contratos genéricos que pega na internet, muitas das vezes, hoje em dia, que faz com a IA, só que a internet e a IA não estão dentro da tua empresa, ela não sabe o que acontece, ela não sabe quais são os seus medos e ela não sabe o que você precisa. Contratar funcionário como pessoa jurídica, mas tratar, como eu disse, como funcionário. Então, colocar para bater ponto, controlar a jornada, trazer para ele todos os requisitos que a CLT determina. Um problema que eu vejo que é enorme, e a gente tem o Vozes e Conexões Femininas, aqui é uma marca. Sim. Se a gente não registra, se a gente não coloca a primeira coisa que eu fiz. Papel o nome da nossa empresa, a gente corre o risco de perder o direito de usar um nome que é nosso, originariamente, porque não registrou. Porque quem é dono? E não tem jeito, se não registrar e tiver já uma empresa, com esse nome já era, né? Exato. E hoje a gente tem a questão da internet. A internet traz vários nomes, ela sugere, e são parecidos. E a gente perde por estar desatenta. Não, e o que ocorre é que às vezes as pessoas acham que fazer esse trabalho de prevenção, né, procurar uma profissional para orientar, é caro, é custoso, mas sai muito mais caro se não tomar essas medidas, né, de prevenção, de cuidado, não é verdade? Caro é o prejuízo e se ilude a empresária que acha que o jurídico não existe na empresa. Ele existe. Ele é um setor oculto, muitas das vezes, porque não tem um nome, não tem uma placa descrita numa porta com um nome escrito setor jurídico da empresa. A gente tem comercial, a gente tem o de vendas, que a Caroline falará muito bem, mas a gente não tem uma placa para o setor jurídico, mas ele existe em todas as nossas transações, em todas as nossas negociações. É verdade. Como você acabou de falar, né? Você fala dessa prevenção jurídica estratégica. Na prática, isso pode proteger o lucro e evitar prejuízos financeiros, como você falou, não é verdade? Mas eu te pergunto, de que forma você pode conscientizar o teu cliente? Qual a manobra que você pode fazer para estar conscientizando o teu cliente? Primeiro de tudo, é fazer uma consultoria jurídica. Ela é mais barata do que você pagar o prejuízo, isso é uma realidade. Mas ela traz para a tua empresa uma certeza, uma segurança e uma tranquilidade. Porque ao fazer a consultoria jurídica, o advogado analisa toda a tua empresa. Então, ele analisa o setor trabalhista, ele analisa o setor comercial para as questões de direito do consumidor, ele analisa as questões societárias, ele analisa a sua marca. Ele diz para você o que pode se tornar um problema. Então, você se antecipa e, principalmente, a gente levanta todas as questões que são perigosas para a sua empresa e prepara a tua empresa para crescer e para prosperar. Não, isso é fundamental.
Existe algum erro oculto dentro das empresas que a maioria dos empresários ignoram, mas que pode gerar grandes dores de cabeça no futuro? O campeão e eu acredito que sempre será, acordar com o teu funcionário e não tomar nota, ou seja, não formalizar. A gente tem um problema muito sério hoje na Justiça do Trabalho em relação a funções. Por quê? Se eu fui contratada como secretária... Funções, né? Exato. Eu não vou fazer o café. A pessoa é contratada por um fim e faz 500... Os empresários, eles falam que eles contratam uma pessoa e só colocam mais coisas em cima da pessoa, né? E aí a pessoa faz aquele desvio da função ali. E não ganha para isso, né? Exato. Só que o acordado, ele não sai caro. Sim. Porque se eu coloco as atribuições inerentes àquela função, é claro, daquele meu funcionário, eu posso cobrar dele. Então, a secretária precisa manter, por exemplo, o ambiente de trabalho limpo, organizado e fazer o café da recepção e, obviamente, organizar isso. Se está no contrato de trabalho dela, ela não vai, por exemplo, poder me processar porque ela era copeira ou por ter que fazer o café. Então, é formalizar. O que o empresário não faz, o que a empresária não faz no dia a dia, por conta de toda a tarefa árdua que é ser empresária, é formalizar. É organizar a empresa e prepará-la para crescer. A gente cresce desordenadamente e depois que está no caos, que a gente vai querer resolver. Só que aí o caos ele vem com prejuízo. Não, e outra, querendo ou não, a justiça trabalhista, ela vai proteger muito o empregado, né? Porque, na verdade, o empregado, ele às vezes fica vulnerável por ele não conhecer da legislação, do que ele tem direito, do que ele não tem. E, às vezes, o empregador tem consciência que está indo de encontro que ele teria que fazer para tentar aproveitar e diminuir os custos dele. Então, o empregado ele fica muito vulnerável, né? Muitas das vezes. E isso, quando vai partir para o judiciário, fica claro, né? Que a pessoa estava ali sem saber do que ela tinha direito, né? Então, isso é importante, né? É duro o que eu falo para as empresárias, mas é uma realidade. O funcionário ele tem o direito de não saber os seus direitos trabalhistas, mas a empresária ela tem o dever de saber e fazer cumprir, por uma questão muito simples. Não é somente para olhar para o empresário, para o empregado, porque, claro, ele tem que ter os direitos respeitados, mas porque é mais caro não olhar. É prejuízo para a empresa ter que pagar tudo numa ação trabalhista quando ela poderia evitar. Então, aqui a gente não está falando de não pagar, a gente está falando de evitar o prejuízo. Como o jurídico pode deixar de se tornar apenas um setor burocrático e se tornar uma ferramenta de crescimento e segurança para as empresas? Estando dentro da empresa. Não existe uma empresa com um jurídico em que ela só faz contato com o jurídico quando chega ao processo trabalhista, por exemplo. O jurídico ele existe para evitar problemas. Então, a regra é não ter problemas para resolver. Se antecipar aos problemas e se antecipar com estratégia. É a gente entender o que a empresa precisa, proporcionar a ela para que a empresária, no seu dia a dia, tenha segurança e tranquilidade. Porque ela vai saber que a cada passo que ela der, o jurídico vai estar na sua retaguarda. Perfeito. E para as empresárias que estão nos assistindo e queiram profissionalizar o seu negócio, qual seria o primeiro passo para estruturar a empresa com mais segurança jurídica? Começa por uma consultoria, por um olhar estratégico para a tua empresa, mas voltado para a prevenção. Esquece aquela cultura de que quando o processo chegar eu resolvo, quando o incêndio aparecer eu apago. Começa a olhar para a tua empresa como um negócio grande, ainda que seja uma empresa pequena.
Nenhuma empresa grande se sustenta com a desordem. Então, a empresa pequena, ela até cresce a poucos passos na desordem. Mas uma empresa grande, ela quebra com a desordem. Então, projeta a tua empresa para ser grande. Ainda que hoje você não saiba, não tenha o sonho e a meta de que ela seja grande. Mas já projetando, né, e co-criando para que isso aconteça. Vanessa, muitíssimo obrigada pela sua participação. Gostaria que você deixasse seu Instagram, olhando ali para aquela câmera, para que as pessoas te acompanhem, para que as pessoas te sigam. Eu agradeço por estar aqui, por poder falar para empresárias, porque eu também sou empresária. Eu sou advogada, mas também sou empresária. O meu @ é vanessa.isbano. Diariamente eu compartilho conhecimento para que as empresas possam estar prevenidas e protegidas. Olha, muito obrigada pela sua participação. Gente, eu não falei para vocês que eram mulheres incríveis, mulheres potentes. É isso aí. Continue aqui conosco. Quero agradecer a audiência de vocês e espero vocês nos próximos episódios. Um beijo no coração.